Então, dando continuidade aí ao item B da questão 10, está aí os cálculos, né? O volume do cilindro, a área da base vezes a altura, certo? Temos valores e o volume vai ser 169,56 metros cúbicos. Na questão 11, ele dá o cone e pede que você calcule no item A a área da base. A base é uma circunferência de raio 4,5, é só calcular a área da circunferência. Então, a área da base vai ser raio ao quadrado vezes π. O π, a questão manda usar 3,14, então substitui, faz o quadrado aqui, dá 20,25, vezes os 3,14, 63,585. Essa é a área da base desse cone. O item B pede a medida da geratriz. A geratriz é uma reta que vai do vértice superior até alcançar o comprimento aí, ó, da circunferência da base, certo? Essa é a geratriz. Nessa questão, ela me dá a altura do cone, que é 6, que eu posso observar ela dentro do cone também. E ele me dá o raio, que é 4,5 centímetros. Com essas informações, eu posso visualizar aí um triângulo retângulo, sendo que a altura do cone, certo? Reto, ela sempre vai formar um ângulo de 90 graus com o seu raio na base. Então, ó, triângulo retângulo, eu conheço dois valores e quero o terceiro. Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. A hipotenusa é sempre ao lado que está de frente ao ângulo de 90 graus. No caso, a geratriz. Então, g ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 4,5 ao quadrado. Só fazer as contas. Então, 36 é o 6 ao quadrado. 20,25 é o 4,5 ao quadrado. Somou, tirou a raiz. Então, eu vou ter aí que a minha geratriz vai ser 7,5. Assim tá melhor. Item C, área lateral. Certo? Que é aquele lequezinho que se forma quando a gente desmonta essa parte lateral do cone. Então, a área lateral tem uma fórmula muito simples. π vezes o raio vezes a geratriz. A geratriz a gente já calculou no item B. O raio tem na questão e o π é 3,14. É só substituir. Então, a nossa área lateral vai dar 105,975 centímetros quadrados. No item D, ele quer a área total da superfície. A área total é a área lateral com a área da base. É só somar. Logo, a área total vai ser 169,56 centímetros quadrados. O volume do cone, certo? Aí na questão 12. O volume do cone ele é calculado a área da base vezes a altura dividido por 3. Certo? Então, calcular a área da base, multiplica pela altura e divide por 3, você tem o volume. Então, aqui eu tenho o diâmetro, que é 16, e eu tenho a geratriz, que é 10. Então, dá para a gente achar aí o raio, que é 8 centímetros. Mas nós não temos a altura, mas podemos achar, certo? Nós identificamos esse triângulo retângulo, aplica o Teorema de Pitágoras para achar a altura. O 10 é a hipotenusa, que está de frente para um ângulo de 90 graus. Então, 10 ao quadrado é igual a cateto ao quadrado, que é h, mais o outro cateto ao quadrado, que é 8. Certo? Então, a gente desenvolve as potências, passa o 64 para o outro lado, certo? Subtraindo. Nesse caso aqui, ó, eu só fiz uma invertida da operação, isso aqui dá 36. Se 36 é igual a h ao quadrado, então h ao quadrado é igual a 36. Tira a raiz, então a altura vai ser 6. Então vamos para o cálculo do volume. Certo? O volume do cone é a área da base vezes a altura. A base é uma circunferência, a área R2π vezes h. Tenho tudo que preciso, agora é só substituir os valores. Então, ó, o volume do cone, raio ao quadrado, vezes o π, vezes a altura, dividido por 3.
Como eu tenho só multiplicação aqui em cima, eu posso pegar esse 6 e dividir logo pelo 3, que dá o 2 aqui, ó. 8 ao quadrado, 64, multiplica todo mundo, o volume do cone vai ser 401,92 centímetros cúbicos. No item B, mesmo procedimento, só que aqui ainda fica mais fácil, porque ele não me dá a geratriz, ele já me dá a altura. Então não preciso calcular a altura, só preciso da área da base. Para a área da base, a única coisa que eu preciso saber é o raio, certo? Ele me dá o diâmetro, que é 9. O raio é a metade do diâmetro. Pronto, agora é só aplicar os valores na fórmula. Então vai ficar, ó, raio ao quadrado vezes o π vezes a altura, que é 6. Novamente dá para dividir o 6 por 3, que dá 2. 4,5 ao quadrado, 20,25, vezes o 3,14. Multiplicando tudo, o volume do cone vai ser 127,17 centímetros cúbicos. Com isso a gente termina a resolução desse TDzinho. Então até a próxima semana, pessoal. Bom final de semana.